meu querido irmão, minha querida irmã. Este é o programa Verbo, uma palavra de Deus da Diocese de Santo André, transmitido por todas as mídias sociais de nossa Diocese. Hoje, dia 26 de agosto, nesse sábado da 20ª semana do Tempo Comum, a palavra de Deus nos é dirigida. Eu sou o Padre Cauê, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na região Anchieta, em São Bernardo do Campo. Vamos ouvir o Evangelho de Mateus, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: Os mestres da lei e fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com tecidos escritos, com trechos escritos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho que acabamos de ouvir, meus irmãos, Jesus não critica o ensinamento dos mestres da lei e dos fariseus, mas a sua prática. Essa é a grande crítica, na verdade, de Jesus aos religiosos do seu tempo. A lei deles, a regra máxima de vida dos religiosos era: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os fariseus e os mestres da lei, eles não carregam nas próprias costas os fardos pesados que colocam nos ombros dos outros, nem mesmo são capazes de movê-los ou carregá-los. Eles realizam, meus irmãos, muitas ações religiosas, não porque creem, mas porque querem ser vistos. É a religião da aparência. Deus nos livre, meus irmãos, de uma prática religiosa assim, não é mesmo? Que se preocupa mais com a aparência de piedade e de santidade, que se preocupa mais com aquilo que é externo do que com aquilo que realmente importa. Deus nos livre de uma religião também que só sirva para poder impor pesados fardos nas costas dos outros. Mas Jesus apresenta também um antídoto a essa mentalidade farisaica. Ele diz o seguinte: ninguém entre vós é mestre, vós sois todos irmãos. Meus irmãos, numa família, os filhos, os irmãos, embora sejam diferentes uns dos outros, eles se complementam. Essa diferença deles, se não na aparência, se dá na personalidade, mas fazem parte da mesma família, não é mesmo? Quem quer ensinar, quem quer ser mestre, deve servir. Nesse sentido, o verdadeiro ensinamento de Jesus não está alicerçado no muito saber, como eram dos fariseus e os mestres da lei, mas no viver. A reflexão sobre Deus é importante, mas ela vem em segundo lugar diante da experiência com o próprio Deus. Nós vivemos, meus irmãos, infelizmente, num mundo de aparências e de individualismo, de egoísmo. Evitemos isso de todo o nosso coração. Nossa diocese, por exemplo, com seu 8º plano diocesano de pastoral, pede mais momentos de fraternidade entre nós, de convivência, para superarmos essa mentalidade de que há chefes em nossas comunidades, quando na verdade somos todos irmãos. Saibamos conviver com os demais, ainda que sejam diferentes, meus irmãos, para não apresentarmos uma religião pesada a ninguém, mas onde cada qual ajude o outro a carregar os fardos que a própria vida já nos impõe. Ajudemos uns aos outros, sejamos irmãos e não somente mestres. Neste sábado, gostaria de colocar um motivo, uma prece toda especial. Que rezássemos pelo descanso, pela alma
de Dom Cláudio Umes, que foi nosso segundo bispo diocesano. Ele levava como lema episcopal exatamente esta frase do Evangelho: Vós sois todos irmãos. Peçamos ao Senhor ao longo deste dia que dê a este nosso irmão o descanso eterno, ele que tão bem cuidou de nossa igreja diocesana por 21 anos. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora neste sábado, dia que a igreja lembra sempre a sua memória, para que ela nos ajude a formarmos uma igreja assim, de irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.